In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introiba da latare Dei. Iudica-me Deus, et discerne causa mea, de gente non sancta, ab homine iniquo et doloso erve me. Emite lucem tuam et veritatem tuam, ipsa me deduxerunt et adduxerunt in monte sanctum tuo et in tabernacula tua. Confiteboro te vincitera, Deus, Deus meus, quare tristis eis anima mea, et quare conturbas me. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Introibo ad latare Dei. Adiutorium nostrum, in nomine Domini. Confiteo Deo omnipotente, Beate Maria, Semper Virgine, Beato Michael Arcangelo, Beato Ioanne Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctis et vobis fratres, qui peccavinis cogitatione verbet opere, mea culpa, mea maxima culpa. Id precor Beata Maria, Semper Virgine, Beato Michael Arcangelo, Beato Ioanne Baptiste, Sanctus Apostolos Petro et Paulo, omnes sanctis et vos fratres, orare pro me, ad Domino Deo nostro. Amém. Convite o Deus Omnipotente. Miseriato vestre omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris, perducat vos vitam aeternam. Indulgentia absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribuat nobis omnipotens et misericordias Dominus. Deus tu conversus vivificabis nos. Stende nobis, Domine, misericordiam tua. Domine exaude ratione mea. Dominus vobiscum. Oremos. Quasi modo genit infantis, alleluia, rationabile sine dolo, lacito propicite, alleluia, alleluia, alleluia. Exultate Deo adiutorium nostrum, jubilate Deo Iacob. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic erat in principio, nunc et in semper et in saecula saeculorum. Amen. Quasi modo genit infantis, alleluia, rationabile sine dolo, lacito propicite, alleluia, alleluia, alleluia. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison.
Kyrie eleison. Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramos te, glorificamos te, graças agimus tibi, propter magna gloriam tuam. Domine Deus, Rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecatione nostra, mistedes ad exeram Patris, miserere nobis, quoniam tu solus santus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, o Santo Espírito, em glória Dei Patris. Amém. Oremos. Pressa quesumus omnipotens Deus, ut qui Pascalia festa peregimus, ec te largiente moribus et vita teniamus. Per Domino nostrum, Iesu Christum, Filium tuum, qui te convivit et reignat, in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Leitura da Epístola de São João Apóstolo. Amados irmãos, tudo o que nasceu de Deus vence o mundo, e a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este Jesus Cristo é aquele que veio com água e com sangue, não com água somente, mas com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho de que Cristo é a verdade, porque são três os que dão testemunho no céu: o Pai, o Verbo e o Espírito Santo. E estes três são uma só coisa. E são três os que dão testemunho na terra: o Espírito, a água e o sangue. E estes três são uma mesma coisa. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este testemunho de Deus, que é maior, é o que ele deu de seu Filho. E aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho de Deus. Aleluia, aleluia. In die resurrectionis me dicit Dominus precedam vos in Galileam, aleluia. Vos dies octo Ianus Clausis, stetitant Iesus in medio discipulorum suare, dixit pax vobis, aleluia. Dominus vobiscum. Sequência Sancti Evangelii secundum Ioannem. Naquele tempo, chegada a tarde daquele dia, que era o primeiro da semana, e estando fechadas as portas da casa onde os discípulos se achavam juntos, com medo dos judeus, veio Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. E dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Alegraram-se, pois, os discípulos ao ver o Senhor, e ele disse-lhes novamente: a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Tendo dito estas palavras, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo.
Àqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados, e àqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Porém, Tomé, um dos 12, que se chama Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Nós vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: Se não vir as suas mãos a abertura dos cravos, e não meter com o meu dedo no lugar dos cravos, e não meter a minha mão no seu lado, eu não acreditarei. E 8 dias depois estavam os seus discípulos outra vez em casa e Tomé com eles. E Jesus veio, estando as portas fechadas, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Mete aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Aproxima também a tua mão e mete-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Respondeu Tomé e disse-lhe: Meu Senhor e meu Deus. Disse-lhe Jesus: Tu creste, ó Tomé, porque me viste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Muitos outros prodígios fez Jesus, outros muitos sinais fez ainda Jesus na presença dos seus discípulos, que não foram escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos a fim de que vós creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em virtude de seu nome. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Pelo Evangelho que adicta direito a nós também. A paz esteja convosco, foram as primeiras palavras que Jesus dirigiu aos apóstolos que estavam reunidos, às portas fechadas, logo depois da sua ressurreição. Porque ele é o príncipe da paz. Quando ele nasceu, os anjos cantaram paz na terra aos homens de boa vontade. E ele veio trazer a paz dos homens com Deus, a paz dos homens entre si e a paz de cada um de nós conosco mesmos. Porque ele é o príncipe da paz e essa paz foi adquirida com a sua morte na cruz. E é por isso então que ele inicia desejando a paz. E é esta mesma paz que a igreja nos deseja nesse dia, que nós celebramos o Dominica in Albis, o dia do branco, exatamente porque antigamente os catecúmenos vinham à igreja nesse dia, os neobatizados vinham à igreja nesse dia, todos de branco. Então daí o nome Dominica in Albis, domingo do branco, ou Pascuela, uma pequena Páscoa. Mas logo depois que deseja a paz, Cristo faz um anúncio para eles, dá um poder e dá um mandato. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E sopra sobre eles. Depois lhes diz, com este sopro, recebei o Espírito Santo. A todos aqueles a quem perdoaste os pecados, ser-lhes-ão perdoados. E a todos aqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Muitos exegetas colocam aí a instituição do sacramento da confissão. É verdade, mas é algo muito mais amplo do que apenas o sacramento. Jesus estava dando aos discípulos o poder de exercerem como ele exerceu e exerce, vindo do Pai, a sua misericórdia. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. O Pai enviou Jesus para quê? Para perdoar os pecados, para nos salvar. E agora Jesus vai transmitir esta missão de salvação dos homens aos apóstolos. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. É um mandato de salvação.
Daí a primeira missão, posso dizer a única, e todas as outras vão em torno desta, missão dos apóstolos, e daí a missão da igreja, de ser o sacramento de salvação, levar a salvação para todas as almas. É o exercício da misericórdia que Cristo quer que nós façamos no dia a dia. A misericórdia foi muito falada por Jesus desde o início da sua pregação. Não só fala, como ele exerce. Nós vemos as bem-aventuranças, bem-aventurados os misericordiosos, porque deles é o reino dos céus. Sede misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso. É um mandato. Usai de misericórdia. Sede misericordiosos como o Pai, e eu, porque eu fui enviado pelo Pai. Então, o que nosso Senhor quer de nós, em primeiro lugar, que nós exerçamos essa misericórdia com os outros. O profeta rei Davi já cantava, né? Misericórdias Domini in eterno cantabum. Cantarei para sempre as misericórdias do Senhor. E nós vemos o exercício da misericórdia de Cristo do ponto de vista espiritual, por exemplo, com a samaritana, com aquele pecador paralítico, tende confiança, filhos, eu venci o mundo, com o bom ladrão no alto da cruz, com os seus inimigos, Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem, sempre exercendo essa misericórdia. Mas também há uma misericórdia no sentido material, quando vê o sofrimento material, né? O povo que já o seguia há 3 dias, Jesus diz: Miserior superturbam, tenho misericórdia desta multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tenho o que comer. E aí faz o milagre da multiplicação dos pães. De modo que nós vemos Jesus nos mandar, a misericórdia nos dá como mandato, como Pai, e Ele, mas também exerce essa misericórdia, materialmente e espiritualmente, e também moralmente. Sua própria oração ao Pai: eu peço ao Pai por estes que estão aqui e por aqueles que irão crer através deles. Peço que a misericórdia. Mas em que consiste a misericórdia? Misericórdia vem de 2 palavras, miser e cordis. Cordis é coração, miséria, sofrimento. Então a misericórdia, ela é um olhar de amor compungido por aquele que sofre. E ninguém tem maior sofrimento do que a humanidade diante do pecado, e por causa do pecado. Afinal, todo sofrimento é fruto do pecado, seja do próprio pecado, seja do pecado dos outros, ou consequência daquelas falhas, aqueles pecados da própria humanidade. Deus, nosso Senhor, quando Adão pecou, Deus diz: comerás o pão com o suor do teu rosto, mas a terra só te produzirá espinhos e cardos. Ou seja, mesmo assim estarás sofrendo. O sofrimento todo é sempre fruto do pecado e, evidentemente, por causa da nossa natureza decaída e limitada. Portanto, nós devemos olhar para Deus com confiança, e a misericórdia vem dele para nós. Deus, com seu amor, nos olha e se abaixa e vem a nós, como nós vemos a parábola do bom samaritano, né? É Deus que desce do céu e se coloca como um de nós, exatamente para curar as nossas feridas. Mesmo que seja uma cura com azeite doce, mas também com a ardência do vinagre, e muitas vezes na nossa vida acontece isso, e Deus quer exatamente que nós nos purifiquemos, mas Ele vem exercer a sua misericórdia. Mas em que consiste, em última análise, a misericórdia de Deus para conosco? A misericórdia de Deus consiste no perdão. E precisamos ter consciência dos nossos pecados e reconhecermos
que nós somos frágeis, orgulhosos, vaidosos, impuros, invejosos, mais cuidadosos com as coisas do mundo e com as coisas que passam do que com as coisas que permanecem. Reconhecendo, pois, a nossa miséria, a nossa pequenez, a nossa fragilidade, longe de nos afastarmos de Deus por causa disso, devemos mergulhar na sua misericórdia e pedir a Ele perdão. Porque essa misericórdia de Deus, que é o próprio Deus, ela se exerce para nós no perdão. Por isso temos que ter confiança. Isso Santa Teresinha já nos chamava atenção nos seus escritos. Temos que confiar, porque Ele é Pai. E confiar como criança, que se entrega, que se joga nos braços do Pai, reconhecendo a sua fragilidade, a sua pequenez, e de que não pode dar um passo à frente se o Pai não dá a mão. Assim também nós, diante de Deus, devemos confiar. Deus quer sempre nos perdoar e nunca rejeita aquele pecador que vai com confiança pedir perdão. E Ele perdoa. E como perdoa? Por causa dessa misericórdia, Ele manda o seu Filho, que morre na cruz por nós, e essa misericórdia é exercida através da Igreja no sacramento, mas em todo momento, todos os momentos de nossa vida, quando nós mergulhamos neste abismo de amor, do amor de Deus, nós somos perdoados. E não só somos perdoados, como somos elevados, porque não somos apenas criaturas, somos filhos de Deus. De modo que a primeira consequência da misericórdia de Deus para nós é nós termos confiança. Jesus fala certa vez a respeito do pecado contra o Espírito Santo, que não tem perdão, nem nesta vida, nem na outra. E muitos ficam questionando por que o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão, se Deus é um abismo de misericórdia. No que depende de Deus tem sempre perdão, mas só não tem perdão porque depende também de nós. Se nós não nos arrependemos e não corremos atrás, e não vamos a Deus e mergulhamos no seu amor e não pedimos perdão, Ele não vai perdoar. E mesmo o Espírito Santo nos impulsionando ao perdão, nos movendo, nos inspirando, nos dando a graça, e nós rejeitamos e não queremos o perdão, é claro que não há perdão. Não que Deus não queira, mas porque nós rejeitamos esse perdão de Deus. Porque Ele sempre perdoa. De modo que nosso relacionamento com Deus, como filhos que nós somos, devemos estar sempre nessa intimidade e olhar para Ele e dizer: Senhor, eu pequei. Eu pequei. São Francisco de Sales, ele diz que nós caímos muitas vezes em pecados leves ou até pecados graves, e Deus os permite para nós reconhecermos que nós somos frágeis, porque o pecado nos humilha. Por que tantas vezes temos vergonha de ir ao sacerdote e confessar o pecado? E muitas vezes, quando o sacerdote é conhecido, já ouviu os mesmos pecados antes, aí que o demônio trabalha para a pessoa não ir. Esta vergonha, que já é uma forma de fazer penitência, ela nos mostra, num certo sentido, a nossa vaidade, o nosso orgulho, de não reconhecer que nós somos frágeis. Daí São Francisco de Sales dizer que nós precisamos ter a humildade e a queda, Deus as permite exatamente para nós sermos humildes e sabermos que sem a graça de Deus não podemos nada. E quando caímos, irmos a Ele e pedirmos perdão. E se caiu, olhar para dentro de si mesmo e dizer: ó, meu coraçãozinho, você era tão orgulhoso, tão vaidoso, e veio aí, você não é nada, caiu, está vendo? Agora volte-se para Deus, levante-se e siga em frente. Porque pior do que cair é não se levantar. Pior do que cair é não confiar no amor misericordioso de Deus para conosco, que conhece a nossa natureza e que nos ama. Somos frutos, somos preço do sangue de seu Filho, e tantos sofrimentos teve por nós.
E por que Cristo instituiu o sacramento da confissão? Exatamente para exercer essa misericórdia. Porque o batismo, para isso. Porque no batismo ele nos resgata e nos dá a vida da graça. Porque a Eucaristia, São João falou agora a água e o sangue. Esse sangue aí é a Eucaristia e a água é o batismo. Porque a Eucaristia? Exatamente para que a misericórdia seja continuamente aplicada em cada um de nós, cada vez que nós comungamos. É Deus que se une a cada um de nós. Mas essa misericórdia de Deus para conosco exige também atitudes nossas para com o próximo. Por isso Cristo disse: sede misericordiosos como vosso Pai Celeste é misericordioso. Como é que nós tratamos o próximo? Tantas vezes vamos ao confessionário, pedimos perdão e Deus nos perdoa. E com relação ao próximo, como é que nós agimos? Uma vez São Pedro perguntou a Jesus: mestre, quantas vezes nós devemos perdoar? Até 7 vezes. Pedro colocou 7 vezes como um número assim extraordinário. E Jesus disse: não, Pedro, não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Quantas vezes você perdoa o seu irmão? Ou ainda guarda aquela mágoa do passado, coisa que já se foi, e fica com aquilo na cabeça o tempo todo? Ele fez isso comigo, ele me maltratou, me machucou, me ignorou. Temos que usar de misericórdia para com os nossos irmãos, como Deus usa conosco. Aliás, ele coloca como condição: sede misericordiosos, como vosso Pai Celeste é misericordioso. E essa misericórdia para com o próximo também parte do perdão. Do perdão. Perdoar. E perdoar sempre. Não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. A mágoa é um veneno que você cria e que só faz mal para você. Tira esse veneno do coração. Deixa de ser orgulhoso, achando que merece um tratamento melhor, achando que merece uma palavra melhor. Se você é tão pecador como qualquer pessoa, e se não pecou mais, e não se compare com os assassinos, ladrões ou coisas do tipo, porque você é tão pecador. E se não pecou mais, foi porque Deus te deu a graça, você não caiu. Mas se Deus tivesse tirado a graça, você seria pior do que os outros. Então deixa de vaidade, deixa de orgulho e perdoa. E tira do coração esse peso que está carregando durante a sua vida. E quantas vezes acontece isso em casa, entre irmãos, entre marido, mulher, coisas que não se resolvem e que vão crescendo como uma bola de neve, e a pessoa vai vivendo nessa angústia, fruto do próprio veneno que criou por causa do seu orgulho. Então, sejamos misericordiosos para com os nossos irmãos, sobretudo com o perdão. Mas, como Jesus fez com o povo, quando fez a multiplicação dos pães, miséria ou superturbam, tenha misericórdia da multidão, nós também devemos ter misericórdia dos irmãos que sofrem. E quanto sofrimento nós vemos no mundo hoje. A igreja codifica tudo isso através das obras de misericórdia, temporais e espirituais. E nós seremos cobrados e julgados por causa delas. Quando Jesus vier para o nosso julgamento final, diante de todos, em particular se faz na hora da morte, mas diante de todos, no juízo final, Jesus vai dizer: tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber, ou o contrário. De qualquer forma, nós seremos julgados pela misericórdia que nós tivemos com o próximo. Sede misericordiosos. Então, misericórdia material, as obras temporais, dar de comer a quem tem fome, de beber a quem tem sede, vestir os nus, dar pousada aos peregrinos, libertar os cativos. Mas as obras também de misericórdia, visitar os enfermos, as obras de misericórdia espirituais, corrigir os que erram, rezar pelos vivos e defuntos, e todas as outras, exatamente para que nós exerçamos essa misericórdia para com as pessoas. Neste domingo, que a igreja celebra o Dominici Naubis, e que foi escolhido pelo calendário universal atualmente, depois de João Paulo II, como a festa da misericórdia, está dentro exatamente do próprio Evangelho, do próprio Espírito Pascal,
Sejamos misericordiosos com todos, mas sobretudo tenhamos grande confiança em Deus, que nunca nos abandona. Ele só quer uma atitude nossa de arrependimento sincero e de busca dessa misericórdia. Mas também para com o próximo, para que assim nós possamos levar essa misericórdia de Deus para todos aqueles que nos cercam. O exercício da misericórdia com o próximo pode ser através de palavras, de ações ou de orações. Então, exerçamos essa misericórdia, que a paz virá através dela. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Credo in unum Deum, Patrum omnipotente, Factor in caelo et terra, visibilium omnium invisibilium, et in unum Dominum Iesu Christo, Filium Dei unigenitum, et ex Patri natum ante omnia saecula. Deum de Deus, lumen de lumine, Deum verum de Deum verum, genitor non factum, consubstantialem Patri, perque omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostra salute, descende de celis, et incarnatus est Spiritus Sanctus ex Maria Virgem, et homo factus est. Crucifixus est pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est. Et resurrexit tertia die, secundum Scripturas, et ascendit in cielo, sedet ad exeram Patris, et titulo venturus est cum gloria, iudicarem vivos et mortos, cuius regnum non erit finis. Et in Spiritus Sanctum Dominum vivificantum, vi ex Pater Filioque procede, vi cum Padre et Filius simul adoratum, et quam glorificatum, qui locutus est per prophetas, et una sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam, confitio unum baptisma in remissionem peccatorum, et expectum resurrectione mortuorum, vitam veturis saeculi. Amen. Oremos. Omnipotente, amém.
per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Sursum corda. Graças agamus Domino Deo nostro. Vere dignit iustum est, ecum et salutare te quid Dominum in tempore. Sed in hoc potissimo gloriosus predicare cum Pascha nostri, malatus es Christus, ipseni verus estainus, qui absolit peccata mundi. In morte nostra, moriedo de sux et vitam resurgendo, reparatum, contido cum angelis et archangelis, tronis et dominationis, cumque omni militia celestis exercitus, simul gloria tui canimus, sine fine dicentis. Santo, 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 Dominus Deus Sabaoth, plenis in cielo et in terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis.
nobis quoque peccatoribus, per omnia saecula saeculorum. Oremos, precepit salutaribus monis et divina institutione formata de lusitiri, Pater noster, quaes in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, per omnia saecula saeculorum. Pax Domini, sit semper vobiscum. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Dominus. 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 Ex Agnus Dei, ex qui tollis peccata mundi. Dominus Domini. Quod
Mite manum tu, ante conhece, coloca clavaram, aleluia, te non est incrédulo, sed fidelis, aleluia, aleluia. Oremos. Goésanos, Domine, Deus nosso, sacrosanto mistério,
Quae pro reparationis nostri punimini contulici presens nobis remedio esse pacis et futuro, per Domino nostro, Iesu Christo, Filho tu, que te convivit et reina et unitatis Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum, et benedicta es. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filho, et Spiritus Sanctus. Então, nesse dia que é colocado como Dia da Misericórdia, Festa da Misericórdia, segundo o Papa João Paulo II e a congregação para o culto divino, que nós procuremos viver essa misericórdia de Deus com muita confiança. Sabemos das nossas fraquezas, das nossas limitações, então vamos confiar na bondade, no amor, nessa misericórdia de Deus. E não duvidar. Estamos em tempos muito difíceis, como a gente vem falando, e vai se exigindo cada vez mais dos cristãos firmeza e vivência da fé. São João disse na epístola de hoje, a vitória do mundo é a nossa fé. Então vamos ter essa fé verdadeira e viva e prática, e essa fé prática vai, evidentemente, dentro de nós e depois no dia a dia nas nossas ações. Cuidem da vida de oração. O mundo moderno é esquematizado para que as pessoas não tenham tempo para rezar. Então, não deixem a oração. Procurem rezar todos os dias, sobretudo o texto de Nossa Senhora. Procurem fazer meditação, uma leitura espiritual, uma meditação. Temos aí vários livros que podem nos ajudar. Quem precisa de algum livro. Depois, à noite, fazer o exame de consciência, todos os dias, as suas ações diárias, pedir perdão. Cuidado com a língua, porque esse pedaço de carne é terrível, é usado para oração, para o louvor, mas pode ser usado também para calúnia, para os julgamentos, para ofensa. Então, usem bem para edificar sempre. Tenham sempre sentimentos de humildade, reconhecendo realmente que a fraqueza e a pequenez, e vamos trabalhar pela Santa Igreja. Estamos vivendo essa fase agora, pandemia, e não só o problema sanitário, mas o problema moral, espiritual, político, econômico, enfim, todas essas dificuldades pelas quais nós estamos passando e não sabemos o que será depois. Por isso que se exige dos cristãos agora é que tenham firmeza na fé. Aqueles que se entregaram à morte no martírio, entregaram porque tinham vivência na fé. Os que não tinham, correram, foram os lapsos. Então vamos ter essa vivência. Toda a nossa luta para manter a fé deve ser fruto dessa vivência. Não consigo viver sem Jesus. Não consigo. Então essa vivência nele é que nos dá forças nessas lutas que a gente enfrenta e que a gente poderá enfrentar no futuro.
Deus abençoe a todos, tenham um bom domingo e salve Maria.